vamos trazer a palavra do Senhor. Não reserva nada não, viu, filho? Pode entregar tudo aquilo que o Senhor mandou nos entregar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Por bondade, fique em pé comigo, em reverência à palavra de Deus. E abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor Ciro, por me confiar a responsabilidade de trazer a palavra na Santa Ceia. Sou muito grato a Deus. Não é, Benjamin? Amém. Glória a Deus. Quem achou João, capítulo 1, diga amém. Você que não tem Bíblia, se aproxime-se a alguém que tem. Você que tem, veja se a pessoa do seu lado tem. Compartilhe com ela. Nós vamos ler apenas um único verso, mas com uma mensagem extremamente poderosa, que é o verso de número 29. A palavra de Deus diz assim no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No 3, você repete comigo este verso. 1, 2, 3... Se você crê nesse Cordeiro, dá um glória a Deus e assente. Podeis assentar celebrando e bendizendo ao santo nome do Senhor Jesus. João Batista, aquele que está vendo Jesus, não é o João, o discípulo. Este João, do versículo 29, é o João, o batizador. Aquele que fora profetizado que seria uma voz, um arauto, que prepararia o caminho para a vinda de Cristo Jesus aqui nessa terra. Se a gente for lá no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que ele era um homem diferente, se vestia com pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e ele tinha uma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, pois aquele que é muito maior do que eu, ele há de vir. Eu vos batizo com água, como um simbologismo da purificação. Mas aquele que é maior do que eu, quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo. João, ele foi convocado, ele foi chamado, João batizador, para ser essa voz profética que prepara o caminho para o Messias. Ele é aquele que teve o privilégio de batizar Jesus, ver uma pomba pousar sobre ele e ouvir do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João teve muitos privilégios que o seu chamado, o seu ministério lhe proporcionou. Mas talvez o maior dele é o que nós vamos encontrar aqui no versículo de número 29. Que privilégio é esse, André? João, ele olhou para Cristo Jesus e ele enxergou o grande chamado que Cristo veio cumprir aqui nessa terra. Quem está vindo ali não é qualquer um. Quem está vindo ali não é mais um profeta. Quem está vindo ali não é mais uma pessoa moralmente elevada. Quem está vindo ali não é um sábio, não é tão somente um mestre. Mas João contemplou e percebeu que quando Jesus se aproximava, quem estava vindo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele olhou para Jesus e percebeu e reconheceu
que a graça e a misericórdia de Deus estava se aproximando. Se eu puder fazer uma oração pela minha e pela sua vida neste culto de ceia, é que a graça não passe por nós e a gente não a perceba, que Cristo Jesus não passe por nós e nós não o percebamos, que Cristo Jesus que está aqui hoje, neste culto, neste lugar, que aqui foi consagrado a Ele, que a gente não saia daqui sem identificar que nós estamos diante, que nós servimos, que nós professamos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Coitado, coitada de quem olha para a graça e não a percebe. Triste é a vida de quem está diante de Jesus e não consegue enxergar a grandiosa obra que Ele faz na minha e na sua vida. Que obra é essa, André? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício que daqui a pouco será oferecido na cruz do Calvário por causa dos meus e dos seus pecados. Esse Cordeiro de João Batista, ele aponta para Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 8, quando Abraão põe Isaque sobre o altar para ali ser oferecido a Deus como sacrifício, e de repente o anjo brada e fala: pare, Abraão, não faz isso. O que ali acontece? Deus prepara um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Preste atenção, era para eu e você sermos sacrificados baseados na ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Nós não merecemos outra coisa que não seja sermos mortos pela ira de um Deus santo, porque somos miseravelmente pecadores. Mas assim como em Gênesis capítulo de número 22, João Batista está diante daquele que vai subir numa cruz do Calvário, que era para eu e você ali sermos pregados, mas ele é o Cordeiro de Deus. Ele morre em meu, aleluia, e em seu lugar. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre Ele. E este é o mesmo Cordeiro que o pastor Ciro leu, que aponta em Gênesis, Êxodo capítulo de número 12. Aquele cordeiro que foi morto, que cada família na Páscoa deveria matar e pegar aquele sangue e passar sobre os umbrais da porta para que quando o anjo viesse, ali não trouxesse morte para aquela casa. É este mesmo cordeiro que está diante de João Batista, porque o sangue que foi vertido na cruz do Calvário é o mesmo sangue que nos alcança nessa noite. Você pode dizer glória a Deus por isso? É o mesmo sangue derramado sobre a minha e a sua casa, sobre a minha e a sua família, sobre a sua alma nesse exato momento, e a morte não nos alcança, porque o sangue do Cordeiro de Deus é o sangue que nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro de Deus é o que nos traz a paz de podermos olhar para o inferno e dizer: nós não vamos para lá, porque o Cordeiro de Deus abriu uma porta de salvação que nos dá acesso à presença de Deus. Ah, meus irmãos, que a graça não passe por nós e a gente não a perceba, e você possa olhar para este Cristo Jesus e reconhecer como João Batista reconheceu: lá está o meu Salvador, lá está o Cordeiro de Deus que morreu e foi oferecido em sacrifício no meu e no seu lugar. O erro de Israel é que eles esperavam um rei político, eles esperavam um libertador militar, eles esperavam um Messias, um Cristo, que tão somente viesse como um leão,
Mas eles se esqueceram que o que Deus preparou para mim e para você foi o Filho dele morrendo em meu e o seu lugar. Escute, o Evangelho, ele é a única religião que não é a gente que leva sacrifício a Deus. É Deus para me resgatar e te resgatar do pecado, que oferece em meu e em seu lugar um substituto perfeito, que é Cristo Jesus. É por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, o escritor aos Hebreus vai dizer que sem o derramamento de sangue não há remissão. Mas quem há de nos remir? Quem há de nos substituir? Se não há um justo sequer entre nós. É aí que o nosso próprio Deus oferece o seu único Filho como o Cordeiro, para que em nosso lugar Ele recebesse a ira do pecado de Deus. É por isso que eu e você, daqui a pouquinho, nós vamos pegar um pedaço de pão, pegar um cálice com suco de uva, mas o privilégio maior não é tão somente comer esse pedacinho de pão, nem um cálice de uva. O privilégio maior é que nós vamos comer esse pedacinho de pão e beber esse cálice de uva, assentados na mesa de Deus, na eternidade. Porque o Cordeiro de Deus morreu por mim e por você, e nos dá um lugar como filhos, assentados na mesa de Deus. Você tão somente não participa da ceia aqui, você é excepcionalmente, por causa do Cordeiro de Deus, você se assenta na mesa dele como filho, como filha, porque por ele nós somos feitos filhos e filhas de Deus. E você perceba isso essa noite. E Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro que proporciona a justiça perfeita. Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos 5, versículo 9, vai dizer que Jesus assumiu sobre si a ira. E escute isso, e eu falo isso com muita seriedade. Não nos legitima pecar à vontade. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele alcança a todos. Preste atenção nisso. João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele alcança a todos. Apocalipse 5, 8, 9 vai dizer que o Cordeiro de Deus compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E ele não tem só apenas o poder de esquecer pecados, retirar pecados. Ele apaga, ele extingue. Mas para nós acessarmos isso, é necessário nós crermos no Cordeiro de Deus. Não é só conhecê-lo, não é só saber quem Ele é, não é só, eu sei quem é Jesus, já ouvi falar dele, já ouvi, não. O que nós aprendemos com João Batista, nós vamos aprender com Cristo Jesus, que é necessário nós verdadeiramente crermos no Cordeiro de Deus. E aí nós vamos entender que João diz, no capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para o seu e os seus não o receberam. Então é muito possível estarmos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não vivenciarmos a graça, a misericórdia e a transformação que Ele traz para a minha e para a sua vida. Por que nós não experimentamos, André? Porque Deus não quer? Não, porque Ele veio para todos. Mas para acessarmos a graça e a misericórdia de Deus, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem
no seu nome. Não é tão somente achar que é verdade, é o verbo crer, é uma ação, é uma atitude que vai reverberar onde? Nas nossas vidas. Quer saber se você de fato reconhece, como João Batista reconheceu? Você precisa olhar para dentro de si e enxergar qual é o grau de crer que você tem em Cristo Jesus. E eu posso te dar uma notícia. Ela é muito boa. Por quê, André? Porque Jesus não te quer pela metade. Jesus não te quer um dia sim, um dia não. Ele quer você por inteiro. E Ele veio nesse mundo como o Cordeiro de Deus ser sacrificado no meu e no seu lugar, porque Ele te ama e Ele te quer. E o seu lugar é perto dEle, reconhecendo a abundante e maravilhosa graça que jorra do trono de Deus através de Cristo Jesus. Que a graça passa por nós nessa noite e venhamos a percebê-la. Que Cristo Jesus passe por nós essa noite e que possamos olhar para Ele e dizer: obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor realizou na minha vida. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor realizou na minha casa, na minha família, no meio da minha história. Se o Senhor não tivesse sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estaríamos como ovelhas sem pastor, perdidos ao relento, legados ao pecado e ao inferno. Mas ainda bem que o Cordeiro de Deus cumpriu e cumpre a sua missão de trazer a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas para nós alcançarmos, é necessário nós entendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É para todos, mas só acessa quem crer. E quem crer tem a vida transformada pelo Cordeiro de Deus. Eu encerro essa palavra te pedindo para você não deixar a graça por você passar essa noite e você o reconhecer. Que você vai ceiar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você foi salvo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que essa presença maravilhosa que sentimos aqui nessa noite, ela só existe porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo está aqui conosco. Que você possa levantar as suas mãos, levante as suas mãos e dizer: Jesus, eu reconheço a obra que o Senhor fez na minha vida, eu reconheço a obra que o Senhor fez na minha história. O Senhor foi o Cordeiro que tirou os meus pecados. O Senhor foi aquele que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor foi aquele que resgatou-me do mal e da malignidade que habita em mim. E hoje eu posso adorar e saber que eu sou filho, que eu sou filha, que eu sou amado, que eu sou amada, não por merecimento, mas pela graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa adorar a esse Cristo nessa noite e reconhecê-lo em nome de Jesus.